Olá pessoal, professora Elaine aqui, mais um vídeo para vocês. O vídeo agora, é uma orientação sobre a nossa atividade de estudo 1. Do que se trata a nossa atividade de estudo 1? Vamos ler a nossa atividade aqui. Bom, em uma amostragem estratificada, a população ela deve ser dividida em subgrupos, que são chamados de estratos. Dentro de cada subgrupo, os indivíduos devem ser semelhantes entre si. Assim, pode-se obter uma amostra aleatória de pessoas em cada grupo. Esse processo pode gerar amostras bastante precisas, mas só é viável quando a população pode ser dividida em grupos homogêneos, devendo, na composição da amostra, serem sorteados elementos de todos os estratos. Quando os estratos possuem uma quantidade de elementos distinta, sorteia-se em cada estrato um número de elementos proporcional ao número de elementos do estrato, e esta é a chamada amostragem estratificada proporcional. Então, vamos considerar essa situação aqui. Uma escola com 900 estudantes, dos quais 540 são homens e 360 são mulheres. Deseja-se estudar certas características socioeconômicas desses estudantes. Então, supondo que será coletada uma amostra com 400 estudantes, com base no texto acima, explique como fazer para selecionar essa amostra usando a técnica de amostragem estratificada proporcional. E como vocês vão ter que responder, por extenso, essa atividade na caixinha que vai aparecer aí diretamente no ambiente virtual de vocês, vocês vão utilizar a barrinha, para o símbolo de divisão e o asterisco para indicar a multiplicação, ok? Então, assim, a atividade é basicamente para explicar. Se você tivesse que coletar 400 estudantes dos 900 com essas características aqui, como que a gente faria essa amostragem estratificada proporcional? Bom, a primeira coisa é identificar como que está estratificada a minha população. Então, vamos considerar aqui uma estratificação diferente. Vamos considerar aqui uma estratificação, por exemplo, com relação à cor do cabelo. Então, eu tenho aqui estudantes loiros, morenos e ruivos, por exemplo. Eu tenho então que a minha população, que é os meus 900 estudantes, eles estão divididos em 3 estratos, ok? Em 3 estratos. Bom, o que acontece? Digamos que eu tenho aqui que 450 deles são loiros, Tenho aqui 250 morenos e eu tenho agora, 600, 700. Para completar os 900, tenho 200 estudantes ruivos, Digamos que essa seja a quantidade de estudantes com cada cor de cabelo. O que acontece? Se eu quero coletar 400 estudantes desses 900, considerando os meus estratos, que são loiros, morenos e ruivos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que respeitar a proporção que eu tenho na população na minha amostra. Então, qual que é a proporção? A proporção de loiros na minha população. Como que eu determino a proporção? A proporção, ela vai ser basicamente o seguinte: a quantidade de pessoas loiras que eu tenho dividido pelo total de pessoas que eu tenho, Ou seja, 450 dividido por 900. Qual que é a proporção de morenos? A proporção de morenos é a quantidade de morenos dividido pela quantidade total de pessoas. E a quantidade, e a proporção de ruivos? Eu tenho 200 ruivos de 900 no total. Então, essa daqui é a proporção, E agora, o que eu faço? Essa proporção tem que ser respeitada na minha amostra, ok?
Então, a minha amostra, ela é de 400 estudantes. Então, como que eu vou determinar quantos estudantes eu tenho que retirar que sejam loiros, quantos estudantes morenos e quantos estudantes ruivos irão compor a minha amostra? Bom, aí para compor a amostra, né, o que eu faço? Aqui eu tenho que 450 dividido por 900, né, isso daqui vai me dar a proporção de meio, né, 50%. Deixa eu apagar aqui. Né, eu tenho aqui uma proporção de 50%, né? É só fazer a divisão, 450 divide por 900, né? 450 divide por 900, o resultado multiplica por 100, eu tenho a porcentagem, 50% das pessoas dessa minha população, né, são loiras. Agora qual que é a proporção de pessoas que são morenas? Eu vou pegar os 250, dividir pelos 900 e multiplicar por 100, o que vai dar aí aproximadamente 27,7%, né? 27,7%. E aí, para completar os 100%, né, os 200 dividido por 900 vezes 100 vai me resultar aí em uns 22,3 aproximadamente, né? Porque quando eu somar, né, eu tenho que ter aqui o 100% da população, porque eu estou olhando para todos os elementos da minha população. Então, todos os elementos da população compõem 100%, ok? Então, a proporção que eu tenho na minha população é que 50% é loira, 27,7% é morena e 22,3% é ruiva. Então, na minha amostra, eu tenho que respeitar essa proporção. Então, quantos elementos da minha amostra vão ser ruivos? Metade, certo? Então, 50% da amostra tem que ser de pessoas ruivas, de pessoas loiras. Então, como que eu calculo 50%? Bom, a minha amostra no total tem que ser 400. Para eu calcular a porcentagem, basta eu pegar a quantidade total de pessoas que eu tenho, que são as 400 que eu quero na amostra, e multiplicar pela proporção da população. Então, na minha amostra, né, 50% destas 400 pessoas têm que ser loiras. Então, qual é a quantidade? Eu efetuo essa multiplicação aqui e descubro a quantidade de pessoas loiras que eu tenho na amostra. Quantas pessoas morenas eu tenho que ter na minha amostra? Bom, eu sei que dessas 400 pessoas da amostra, 27,7% dessas pessoas da amostra tem que ser morenas. Por quê? Essa é a proporção de pessoas morenas na população. E a mesma coisa, né? Qual que é a quantidade de pessoas ruivas? Bom, eu sei que na população elas são 22,3%. Então, na amostra, que é composta por 400 pessoas, eu preciso que 22,3% dessas pessoas sejam ruivas, ok? Então, basicamente, o que vocês vão ter que fazer nessa atividade é explicar como vocês vão coletar essas informações, né? Quem são os estratos do nosso problema, né? Identifica os estratos do problema e daí explica como que você vai fazer para coletar esses 400 estudantes aqui, né? De forma a utilizar uma amostragem estratificada proporcional. Então, quem são os seus estratos? Né? Nessa situação aqui, eu tenho 3 estratos, louros, morenos e ruivos. Qual que é a proporção deles na população? Estas aqui são as proporções na população. Então, estas proporções devem ser mantidas na amostra. Então, quando eu pegar estas porcentagens e multiplicar pela quantidade total de elementos da amostra, eu vou ter como resultado aqui quantas pessoas eu devo coletar de cada um desses meus estratos, ok? Então, a ideia é
do cálculo é fazer este cálculo, essa é a ideia, só que vocês vão ter que explicar um pouquinho a mais. Então, diga lá na tua resposta quem são os seus estratos, qual é a proporção desses estratos na tua população e mostra, né, qual que vai ser a quantidade de elementos que você vai tomar de cada extrato para compor a sua amostra, ok? Então, façam essa explicação lá e, né, quando vocês precisarem fazer as contas, usa a barrinha para a divisão e o asterisco, né? Vou usar aqui o asterisco para indicar a multiplicação, ok? Basicamente, essa é a ideia aqui, né? Se surgir alguma dúvida de como usar a amostragem estratificada proporcional, né, consulta o livro didático, consulta as aulas conceituais, né? Se as dúvidas persistirem, né, vocês podem mandar mensagem para o professor mediador ou compartilhar com os seus amigos, né, com os seus colegas no grupo de estudo, se vocês tiverem um grupo de estudo, ok? Mas assim, não permaneçam com dúvidas, tá? Busquem sanar as suas dúvidas, ok? Bom, recadinho era esse. Espero que vocês consigam, né, realizar a atividade aí tranquilamente, ok? Até mais, pessoal!